Então, sobre o preço do Bitcoin, né? Como o Bitcoin é determinado, o preço do Bitcoin é determinado. Bom, o Bitcoin é o exemplo, acho que muito provavelmente o exemplo mais próximo, mais realista, mais verdadeiro do livre mercado, né? Porque como ele não tem, inclusive ele não é regulado em muitos países, ele realmente está completamente livre, né, de qualquer amarra ou de qualquer tipo de, como é que eu vou dizer, de controle, né, que possa interferir nos preços, né, de uma maneira, digamos assim, mais enviesada, né? Então, o Bitcoin, realmente, o preço do Bitcoin, ele reflete as ações do livre mercado de criptomoedas. E essas ações, né, elas, por serem livres, elas estão sujeitas realmente, né, a chuvas e trovoadas, digamos assim, né? Por isso o Bitcoin tem bastante volatilidade, né? Uma razão também para você ter bastante volatilidade, para o preço do Bitcoin oscilar muito, é justamente o fato de você ter um market cap, ou seja, um valor total de mercado relativamente baixo, né? São, da última vez que eu olhei, estava na faixa de 200 e alguma coisa bilhões de dólares, né? Então é muito dinheiro. Então isso dá mais ou menos 1,4 trilhão de reais. Então é muito dinheiro. Porém, quando você compara esse volume financeiro com outros mercados, né, com outras áreas, isso é um nada, né? Então, por exemplo, em relação ao mercado do ouro, isso é tipo 1%, entendeu? Então, até pelo fato de você ter um market cap, né, um volume financeiro transacionado no Bitcoin, nas criptomoedas, relativamente baixo em relação a outros mercados, isso aumenta a volatilidade porque grandes investidores, né, eles têm as chamadas baleias, né, elas têm um certo poder, né, maior de influenciar o preço, né? Ou seja, você não precisa ter, você não precisa ser, digamos assim, um Warren Buffett, né? Você não precisa ser um mega investidor com muitos bilhões de dólares para causar algum tipo de interferência nesse mercado, justamente por não ter um market cap tão elevado. Porém, você está tendo, o mercado está amadurecendo e você tem cada vez mais instrumentos, né, para lidar com essa volatilidade e para, de certa forma, amenizar essa volatilidade ao longo do tempo, né? E a própria característica do Bitcoin, a geração de novas moedas, o processo de mineração e tudo mais, à medida que isso vai evoluindo, a tendência é que você tenha realmente uma menor volatilidade aí. Pelo menos é o que todo mundo espera, né? Uma menor volatilidade desse mercado. Mas o importante aqui é deixar claro que o Bitcoin ele não é controlado por ninguém, né? É uma rede absolutamente livre. Então, digamos assim, seria a maior expressão de livre mercado que a gente pode encontrar, né? Considerando aí todos os mercados aí financeiros, né? E de qualquer tipo de negociação mundo afora, tá? Uma outra coisa que é importante a gente falar sobre o preço do Bitcoin é que existem alguns índices, né? Então, para que servem esses índices, né? Você tem as plataformas de negociação, elas são elas têm os seus donos, né? E tem as suas características, né? Cada uma está sediada num país diferente e os países podem ter regras diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso? É que algumas, né? Você tem plataformas maiores, corretoras menores. Então, você pode ter algumas dessas corretoras mais sujeitas a algum tipo de interferência, ou do governo, ou de grandes investidores da região, ou até mesmo do próprio dono, né? Existem alguns boatos, que a gente não sabe até que ponto é boato ou verdade, de que alguns donos de plataformas manipulam ali o preço e tal, né? Então, por isso, as corretoras mais sérias, né, elas não trabalham com o preço exclusivamente dela, ela trabalha com o conceito de índice de preço, que é justamente um conjunto de uma média, né, baseada no preço de plataformas que são consideradas confiáveis. Por exemplo, a Coinbase é uma das mais usadas como referência, né? A, a Bitstamp, né? Você tem grandes corretoras aí, né? A própria Binance é muito grande também. Então você tem corretoras grandes e que têm uma certa reputação no mercado, uma maior reputação no mercado e são consideradas para efeito desse índice, né? Depois a gente vai falar com mais detalhes desse índice, porque a Deribit utiliza um índice baseado no preço de algumas corretoras, né? E para que serve isso? Para você ter uma média de preço, de forma que se o preço do Bitcoin numa determinada plataforma ele variar muito bruscamente por alguma razão específica daquela plataforma, isso não afeta não vai afetar ou vai afetar minimamente, né? Vai afetar o mínimo possível o preço do Bitcoin em outras
plataformas, né? Para que você tenha realmente uma referência mais segura, mais confiável de preço para as suas negociações, ok? Então é assim que funciona o preço do Bitcoin e vamos às operações em breve.